A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião. É sempre importante para nós. Lembrando também dos jovens que têm até 18 anos para estarem conosco todas as sextas, de 20 às 21 horas, estudando sobre a arte de aprender. Venham para cá. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Mais uma vez, Deus nos permite buscar conhecimentos. Então, vamos estudar e aprender juntos. Jesus nos abençoe. Bem, Adilson, vamos estudar sobre liberdade. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 999387699 e o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a tua fé por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando sobre liberdade. Ademais, a liberdade será sempre ladeada por nossas responsabilidades que fluem da consciência reta, local onde está transcrita a lei de Deus, que regula a forma que podemos e devemos enxergar a vida, estando sempre cada um condicionado segundo as próprias obras, utilizando-se bem de sua liberdade de pensar e agir ante os compromissos íntimos com os princípios herdados do mestre Nazareno. Sob a égide da responsabilidade cristã, o homem vai ampliando suas capacidades de escolha e labor. Paulo de Tarso, desde que conquistou a responsabilidade espiritual de um prisioneiro do Cristo, ainda que encarcerado aos olhos do mundo, portavam-se como liberto. E por isso, muito trabalhou, mesmo dentro das prisões humanas, sobretudo porque sua consciência estava livre das amarras do orgulho e do egoísmo por meio de processos de reconciliação e compaixão ante as misérias humanas. Paulo, como já foi chamado também de o apóstolo das grades, porque passou parte de sua vida encarcerado,
Mas ele não perdia tempo, não perdia um minuto sequer de oportunidade ali de falar dos ensinamentos de Jesus aos encarcerados. E quantos exemplos bons nós tivemos de pessoas que foram, de certa forma, convertidas pelo apóstolo Paulo. Durante nossos estudos, estamos falando sempre, Onésimo era um prisioneiro de Filemon. E como Onésimo, muitos e muitos outros, né? A oportunidade que Paulo tinha de levar luz àqueles encarcerados na penumbra. E é por isso que Ananias o convida novamente ao movimento do Espírito, explicando ainda sua nova condição espiritual na vida do além-túmulo. Ele, que era um perseguidor de Ananias, passa a ser seu servo praticamente, ouvindo tudo que o velho discípulo do Senhor lhe afirmava. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos da redenção. Levanta-te quantas vezes for preciso, pois todas as provações que passares com a coragem, renúncia e movimentando-se serão na vida espiritual irrisórias diante das dádivas celestes reservadas ao Filho, fiel à causa do Pai misericordioso e justo. Então Paulo de Tarso tinha, sim, deixado seu legado e ia colher certamente mais tarde as flores que ele plantou durante o seu caminho. A terra, por muitos séculos, será esta prisão, escola, pois tem como objetivo privar o espírito de sua verdadeira liberdade para que ele se eduque diante das lutas do mundo. Muito esforço contínuo é necessário para romper as algemas dos vícios terrenos, da sexualidade desgovernada, dos excessos de alimentação, sobretudo da ganância, do egoísmo que alimentam desenfreadamente o ego dos que caminham na vigilância. Entre quedas e ascensões, o homem vai aprendendo a enxergar as verdades da vida. Após muito sofrimento, percebe que deverá dedicar sua vida, seus dons ao serviço de Jesus. Imagine o quão belo deverá ser contemplar as verdades eternas com os olhos do Espírito. Não tem preço, né? Quando uma pessoa consegue chegar a este patamar. Vê novamente em nome de Jesus, desde a revelação de Damasco diante, dedicaste ao serviço do Cristo. Então, desde aquela aparição de Jesus, dizendo, por que me persegues? E aí ele cai da montaria, se tornando cego. A sua vida começa a se transformar a partir daquele momento. Então, Paulo de Tarso, roteiro luminoso a todos nós, errantes, que há milênios temos nos afastado do serviço justo, buscando sempre os destaques sociais, sendo movidos pela preguiça e cobiça. Pois não foi em vão que um grande perseguidor passou a se tornar realizador da vontade de Deus no coração do homem, percorrendo mais de 16 mil quilômetros a pé para levar a gente de todos os cantos a boa nova do reino. Açoitado inúmeras vezes, apedrejado, sofrendo diversos naufrágios e ainda prisioneiro de Jesus, abdicou do sonho juvenil de constituir uma família para lutar em favor de todos nós, que somos os coríntios, hebreus, filipenses, colossenses, romanos, efésios, tessalonicenses, gálatas, como também Timóteo, Tito e por aí vai. E por que não Filemon e Onésimos? Aqueles dois espíritos ainda atrasados, mas que se entenderam com Paulo de Tarso e começaram a seguir Jesus. Esse é o legado do homem de Tarso. Somos beneficiários, portanto, somos responsáveis em utilizarmos-nos de todo esse cabedal de instrução para abrirmos as grades de nossas prisões. Aí fala das grades internas, imperfeições morais, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. E assim, termos um dia a liberdade do Espírito que nos levará ao encontro do Mestre, como foi com Paulo. Contempla agora as belezas da vida eterna para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. Já observando as belezas da vida eterna, quando o mal acabará de ter as primeiras surpresas de Paulo de Tarso, pôde rever seu pai espiritual, Gamaliel. Então, Gamaliel, na verdade, foi aquele rabino judeu, instrutor de Paulo de Tarso, né? Comandava o Sinédrio, que mais tarde passa o legado a Saulo, refugiando-se na casa de seu irmão, Hermínia, e começa a estudar o pergaminho deixado pelo evangelista e apóstolo Mateus. Antes que os apóstolos do perdão pudessem ter seu reencontro com seus prediletos, Estevão e Abigail, e o próprio Cristo, aquela luz mais forte que o sol do meio-dia,
ele começou a ouvir um coral da vida eterna que eu recebi ao lado de tantos amigos queridos. Portanto, Paulo de Tarso teve essa honra ao desencarnar, ser recebidos por esses espíritos nobres, né? Por Gamaliel, por Abigail, por Gesiel, que chamava mais tarde Estevão, e pelo próprio Cristo. Como se tentasse compreender qual canção aquelas vozes argentinas elevavam aos céus com emoção indescritível, pôde ouvir de Ananias: este é o hino dos prisioneiros libertados. Então fizeram até uma homenagem a ele, de tantos prisioneiros, do qual ele também foi, e agora liberto na vida espiritual. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias da ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Amigo, Espiritismo é caridade e é em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos. Ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a cada dia, constantemente,
cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva, divulgue o livro nobre, medique os enfermos, aplaque a fome alheia, enxugue lágrimas, socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo e nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender em semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. Por essa razão, que interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor: a simpatia e a bondade. A árvore frondosa e plena de vigor solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se e estender as suas propriedades vitais. O animal, por mais inferior na escala dos seres, requer o carinho e a ternura da terra, a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser no meio em que se desenvolve. A criança e o jovem, a mulher e o homem tornam-se enfermiços e infelizes se não recebem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz, que lhes são indispensáveis no esforço de cada dia. Procura, pois, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam, com os recursos da simpatia, que te ajuda e compreende, e da bondade, que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Enriquece com o teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro, e o companheiro retribuir-te-á com auxílios originais e incessantes. Envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuances do amor. Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros abençoar-te-ão toda a vida. Rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. Trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. Não te creias maior ou menor. Como as árvores frutíferas espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. Não esperes recompensas no mundo. As dádivas do Senhor, como sejam o fulgor das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, não têm preço na terra. Não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam à posição de escolhidos para tarefas mais altas. Não te encarceres na dúvida. Todo bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originariamente de Deus. Estuda sempre. À luz do conhecimento, armar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. Não te irrites.
Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldades enormes para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. Desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o modo justo de ser, e ainda mesmo que te categorizem à conta do mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto e, guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. Não temas perseguidores, lembrando-te da humildade do Cristo, e recorda que ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz, com suor e lágrimas, o divino poema da eterna ressurreição. Logo após fundar o lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, no estado de São Paulo, viu-se Dona Clélia Rocha em sérias dificuldades para mantê-lo. Tentando angariar fundos de socorro, a abnegada senhora conduzia crianças aqui e ali em singelas atividades artísticas. Acordava almas, comovia corações e sustentava o laborioso período inicial da obra. Desembarcando certa noite em pequena cidade, foi alvo de injúria manifestação anti-espírita. Apulpos, gritarias, condenações. Dona Clélia, com o auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças. Em meio à confusão, vê que um moço robusto se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma pedra. O golpe é violento, o sangue escorre, mas a operosa servidora do bem procede como quem desconhece o agressor. Medica-se depois. Há espíritos devotados que surgem. Dona Clélia demora-se por mais de uma semana, orando e servindo. Acabava de atender a um doente em casa particular, quando entra a senhora aflitíssima. É mãe, tem um filho acamado com meningite e pede-lhe auxílio espiritual. Dona Clélia não vacila, corre ao encontro do enfermo e, surpreendida, encontra nele o jovem que a ferira. Febre alta, inconsciência, a missionária desdobra-se em desvelo. Passes, vigílias, orações, enfermagem carinhosa. Ao fim de 6 dias, o doente está salvo, reconhece-a envergonhado e, quando a sós, beija-lhe respeitosamente as mãos e pergunta: "A senhora me perdoa?" Ela, contudo, disse apenas com brandura: "Deus te abençoe, meu filho." Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço recuperado fez-se valoroso militante da doutrina espírita e ainda hoje, onde se encontra, é denodado batalhador do Evangelho. Muito bem, Adilson, bem explicado. As pessoas que, de alguma maneira, perseguem, caluniam a doutrina espírita sem conhecê-la, e as pessoas caluniadas normalmente não revidam, né? Foi o caso desse moço que acabou dependendo dela, envergonhado. Pede perdão, mas o mais importante é que se tornara um espírita dedicado. Um cristão, melhor dizendo, que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Um cristão espírita devotado. Meus queridos irmãos, no programa de manhã nós vamos falar sobre o novo assunto, os outros. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Sem desistência para o bem. Somos muitos aqueles que caminham pela vida tentando ser pessoas melhores. Refletimos sobre nossas ações. Pensamos sobre como agir corretamente, elegendo a melhor opção. Buscamos auxiliar o próximo. Voluntariamo-nos em causas que acreditamos contribuem de forma positiva na sociedade. Somos os que nos preocupamos em preservar o meio ambiente, alterando hábitos de consumo, reciclando o lixo e não desperdiçando recursos naturais. Porém, há dias em que nos questionamos se tudo isso não se resume em perda de tempo, esforço inglório e inútil. Olhamos as notícias e vemos os mais variados disparates.
golpes frequentes nas redes sociais, usando valiosos recursos intelectuais e tecnologia para usurpar bens do semelhante, especialmente dos mais vulneráveis. As loucuras graçam nos lares, com filhos e pais se digladiando moral e fisicamente, por dinheiro, heranças e bens materiais. Crimes e criminosos caminham ao nosso lado, seja nas ruas utilizando armas, seja nos escritórios elegantes, aplicando imensos golpes financeiros. E isso tudo nos remete ao pensamento de que talvez não valha a pena ser ético, correto e bom. O mundo nos parece um corcel desgovernado, um panorama no qual os maus vencem sempre e o mundo lhes pertence. No entanto, essa é apenas uma impressão passageira de um mundo em transição, em mudança. Vivemos a natural crise ética e moral de uma civilização cansada do que a conduziu até aqui e se encontra na busca de novos valores. É natural que nesses momentos os maus, não desejando mudanças nem a melhora do planeta, atuem com mais vigor e intensidade. Talvez eles tenham medo de que logo mais já não encontrem espaço para as suas maldades. Por isso, vemos tanta loucura trafegar por todos os meios sociais, políticos e religiosos da nossa sociedade. São os estertores de uma era que chega ao fim. Por enquanto, temos a impressão de que somos a minoria, os que nos esforçamos pelo bem e pela ética. E nos parece sermos tão poucos os que nos esforçamos, porque desejamos ardentemente uma sociedade mais justa e inclusiva. Mas é mera impressão. Isso apenas acontece porque os maus são barulhentos, ousados, porque o escândalo que provocam choca e impacta. Enquanto isso, legiões de pessoas praticam o bem, a ética, a moral, silenciosamente em seus lares, em suas empresas, em seus templos, em seu lazer. Por isso, não desistamos da nossa ânsia de sermos melhores. Mesmo quando nos alcancem os desonestos, os indignos e os cruéis, permaneçamos no nosso propósito. Persistamos para ver, lenta, mas continuamente, a paisagem moral do nosso planeta ir se modificando. E quando menos esperarmos, verificaremos que a maldade será a exceção. A corrupção não será admitida. A nobreza de caráter será exigida em todos os painéis da sociedade. Não nos deixemos abater por esses momentos passageiros de loucura e insensatez pelos quais ainda transita uma parte da humanidade. Permanecer no bem é ser referência para aqueles que aos poucos desejarão seguir conosco, imitando-nos. Não desistamos do bem. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, se o momento que vivemos é de crise, não perturbes, segue, serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia e abençoa a verdade, porque ela tem voz. Na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Isso sim tem importância. As coisas materiais que conquistamos, né? Os nossos títulos, ficarão aqui. O que levaremos é o que nós fazemos de bom ao próximo, ao planeta, à vida. São conquistas espirituais intransferíveis. Levaremos para onde formos. Pensemos nisso. Muita paz, que Jesus nos abençoe.
Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade do estudo e do aprendizado na noite de hoje. Estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.